E aí pessoal, esse daqui é o novo, mas nem tão novo Acer Nitro 5. Novo aqui no Brasil, mas já conhecido no resto do mundo. A Acer soltou ele aí meio que de surpresa, mesmo com tudo que está acontecendo. E foi sucesso total de vendas lá na nossa comunidade de promoções boletando.com. Então eu sugiro que vocês acompanhem, porque quando ele volta, ele já acaba rapidinho. A Acer está usando aqui a mesma estratégia de sempre. Ela traz os notebooks um pouco mais tarde para o Brasil, mas consegue um preço mais competitivo. Ela ganha no custo-benefício, mas acaba perdendo aí na inovação, já que ela chega um pouquinho mais tarde para a festa. A configuração que o novo Nitro traz já é conhecida em outros fabricantes. Minha configuração é a i5 9300H, mas ele também deve ter aí uma versão i7. Ele também tem uma GTX 1650, 16 GB de RAM em Dual Channel, um SSD padrão NVMe de 256 GB, HD de 1 TB e uma tela IPS de 15 polegadas e 60 Hz. Por fora, eles deram uma renovada no visual, agora com menos enfeites. A gente tem uma saída de ar maior, a tampa não tem mais aqueles detalhes em fibra de carbono que na verdade era só plástico mesmo, era um enfeite mesmo. As bordas também são mais finas, ele também está um pouco mais compacto e um pouco mais leve, com 2 kg e 100 gramas. A versão anterior tinha 2 kg e 700 gramas, então ele está bem mais leve. A construção continua em plástico, ela flexiona um pouco se você colocar um pouco mais de pressão. E o acabamento eu diria que é ok, compatível com a faixa de preço dele. Infelizmente ele deixa bastante marcas de dedo, com muita facilidade mesmo. E por fim pessoal, um detalhe que me incomodou bastante foram as quinas, que assim como o Helios 300 são bem afiadas, então se você apoiar a mão machuca um pouco. E a tampa que abre só com uma mão revela a nova tela com bordas mais finas e também um novo painel IPS, que me pegou de surpresa. A Acer está usando um painel com qualidade bem legal aqui, acima da média, com 94% de sRGB e mais de 300 nits de brilho. Ou seja, entre os notebooks da categoria gamer, mais baratos, baratos entre aspas, esse daqui, pessoal, tem a melhor tela pelo preço, É uma pena que ela é fosca, então não vai ser assim ideal para o usuário profissional. Mas lembrem que isso não quer dizer que todo mundo vai receber a mesma tela que eu, Já que a Acer não fala quais são as especificações, ela apenas fala que é uma tela IPS e tem 15 polegadas. Então não existe uma garantia que você vai receber um painel de qualidade. A única garantia é que você vai receber um painel IPS e de 15 polegadas, tá? Tela de notebook, pessoal, para quem não sabe, é que nem televisão mesmo. Você tem várias marcas, vários modelos. Você tem tela da LG, da Samsung, enfim. Tem várias telas diferentes. Aí os fabricantes têm mais de um fornecedor em vários casos. Aí podem usar mais de um painel em um mesmo notebook. Porém, teve um ponto que me incomodou aqui, que foi a quantidade de vazamentos na tela. Vocês devem ter percebido aí, quem me acompanha há mais tempo, que eu não falo muito sobre vazamento nas telas dos notebooks. Eu não falo muito, pessoal, porque é algo que 99% dos notebooks tem, Sempre tem um vazamento ou outro. A principal causa disso, galera, nem é a tela em si, Muitas vezes é a moldura do notebook que não tem um encaixe uniforme, Então isso acaba causando uma pressão diferente, em cada ponto da tela e isso acaba causando os vazamentos, tá? Mas como aqui foi algo assim que deu para perceber bastante, Que ele teve muito, eu achei interessante avisar a vocês. O teclado, som e touchpad são basicamente os mesmos do antigo Nitro. O som é bem fraco, provavelmente é o pior aspecto dessa máquina. O touchpad também não é legal porque a textura não é muito lisa, mas ele suporta os drivers de precisão do Windows. E o teclado é mediano, as teclas não são muito profundas, ele é retroiluminado na cor vermelha e padrão brasileiro. A única mudança no teclado foi a adição de uma tecla que abre o Nitro Sense, o software da Acer que controla algumas configurações de desempenho, ventoinha e som, que eu até apertei várias vezes sem querer por causa da localização dele, tá? Vale ressaltar, galera, que o modo desempenho que você ativa no Nitro Sense não alterou os resultados dos meus benchmarks nesse vídeo. Por dentro nós temos algumas mudanças boas. A primeira delas é que agora a gente tem 2 slots M2. Um é híbrido, ou seja, suporta tanto o padrão SATA como o PCI Express, e o outro que suporta apenas o padrão PCI Express. E continuando, a gente tem agora memórias em Dual Channel, e ainda bem que a Acer não seguiu o padrão do Helios, que tem apenas
um pente de RAM de 16 GB, né? E ao invés disso, a gente tem aqui dois pentes de 8 GB de RAM, fazendo assim o Dual Channel. E a bateria está com uma capacidade um pouco maior. Ele me deu aproximadamente 5 horas de duração, chegando até a 6 horas durante o uso leve, tá? O Nitro anterior ficava na casa das 4 horas, então a gente teve aí essa melhora. Eles também melhoraram um pouco o sistema de resfriamento. Agora o heat pipe é maior e as ventoinhas também são mais barulhentas. Já já a gente vai ver o resultado disso tudo. Porém, nós temos um ponto negativo. Ele não tem mais compartimentos dedicados para fazer upgrades. A tampa agora precisa ser totalmente removida. E ela é um pouquinho chatinha de soltar. Na conectividade, ele meio que andou para trás. Eles eliminaram o leitor de cartão de memória e agora a gente tem aqui praticamente as mesmas portas de antes, né? Uma porta USB 2, duas portas USB 3, a porta USB tipo C que não suporta vídeo, tá? A porta HDMI, a porta de rede e, por fim, o conector do seu fone. Outro detalhe é que o conector da fonte fica agora aqui do lado direito, no meio da máquina, tá? Onde você vai colocar o seu mouse, então talvez o fio te incomode, tá? Outro detalhe importante é que a gente tem aqui agora uma saída de ar, que deu para sentir um pouquinho na minha mão enquanto eu estava jogando, mas não chegou a incomodar. No uso do dia a dia, o desempenho vai ser bem satisfatório, tanto para inicializar o Windows como também abrir programas. Ele vem com um SSD padrão NVMe, que apesar de não ser dos mais rápidos, vai atender 99% dos usuários. Já o processador, apesar de ser de 9ª geração, tem praticamente o mesmo desempenho da 8ª geração, já que a Acer não mexeu no Power. Nesse ponto, nós não teremos nenhuma diferença, apenas um novo adesivo. Nos jogos que a gente tem uma diferença considerável de desempenho, já que a GTX 1650 é bem melhor que tanto a GTX 1050 como a 1050 Ti do antigo Nitro. Infelizmente, apesar deles terem melhorado a refrigeração, a temperatura do processador ainda não é satisfatória. Ele fica na casa dos 90 graus no processador, mesmo colocando as ventoinhas na rotação máxima. Então, undervolt ou uma base de refrigeração podem ser necessários em jogos pesados. Pelo menos ele consegue manter o power de 45 watts no processador na maior parte do tempo durante os jogos, coisa que o Dell G3 não consegue. Por isso, ele vai ter uma pequena vantagem de desempenho em relação ao Dell G3 em alguns jogos. O que a gente teve de melhor aqui em relação à refrigeração é que o teclado não fica mais tão quente a ponto de ficar desconfortável nas teclas WASD, como acontecia no antigo Nitro e também acontece no Dell G3. Só que infelizmente ele também ficou mais barulhento. O projeto de refrigeração melhorou, mas tinha que ter melhorado mais. Apesar de que eu respeito a Acer porque ela melhorou a refrigeração mesmo diminuindo o peso do notebook. Outro ponto que eu estou sempre de olho é na fonte, já que a Acer tem um histórico de não usar aí fontes da potência correta em seus notebooks gamer. E o problema continua acontecendo aqui, pessoal. Acontece menos, né, do que o antigo Nitro, mas continua acontecendo. Aí na prática, o que acontece? Você está jogando aí seu jogo pesado, aí ele vai descarregar um pouquinho a bateria, e aí automaticamente você vai perceber que seu processador vai desabilitar o turbo. Ele faz isso para a fonte conseguir, né, fornecer energia para carregar a bateria e ao mesmo tempo fornecer energia para o restante do sistema. O novo Nitro chegou em uma época bem complicada economicamente aqui no Brasil. Com o dólar alto é muito difícil você achar preços como os do ano passado, né? E também é muito difícil de você achar os notebooks em estoque, inclusive esse aqui. Mas apesar desses problemas, ele conseguiu chegar com um preço equivalente ao Dell G3 aqui no Brasil. E ele é melhor que o Dell G3 em vários aspectos. A refrigeração é bem melhor. Para vocês terem ideia de como a refrigeração é melhor, o Dell G3 ele só consegue segurar o processador em 30 watts. O Nitro segura em 45 watts, que era para ser o padrão. E além disso, ele tem 2 slots M2 e também uma tela melhor. O G3 vai ganhar na conectividade, teclado, som e especialmente em aplicações dependentes apenas de CPU, ele também é um pouco melhor que o Nitro. Mas nos jogos ele fica para trás por causa da refrigeração, que é bem inferior à do Nitro. E o resumo é, ele é uma boa adição ao mercado? É um pouco melhor que a versão anterior? Mas ainda tem bastante a melhorar. Eu vou ficando por aqui, um abraço.